Senhor Jesus, para todos os meus queridos amigos, mais uma vez nós viemos aqui para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje nós vamos em Lucas 22, 54 em diante, que diz assim: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitando os olhos, disse: Este também estava com ele. Hoje nós vamos meditar na história de Pedro. Pedro é um dos apóstolos do Senhor Jesus. Quando Jesus foi levado ali para a casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe. Pedro chegou àquele lugar e tomando ali assento entre meio aquelas pessoas que estavam ali ao redor de uma fogueira, no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro assentou no meio daqueles que ali estavam e imediatamente Pedro foi reconhecido por uma das criadas. E ela o denunciou para aquelas pessoas que estavam ali ao redor, mas Pedro negou. Só que antes disso o Senhor Jesus tinha falado para ele que o diabo tinha pedido a vida dele para cirandar. E Pedro ali falou para Jesus que não, que ele estava pronto até aí à morte por Jesus. Por causa de Jesus. Jesus disse para ele que antes que o galo cantasse, ele ia negar Jesus 3 vezes. Mas Pedro disse que não. Pedro, juntamente com os outros apóstolos que ali estavam com o Senhor Jesus, disse que jamais ele faria isso, ele não ia negar o Senhor, que ele estava pronto a ir até a morte. Mas Jesus, quando falou isso para ele, Jesus também declarou para ele que rogou por ele para que ele não viesse a desfalecer na fé. Mas que quando ele se convertesse era para ele fortalecer os irmãos. Jesus estava dizendo para ele que tinha rogado por ele, porque Pedro era um dos preferidos de Jesus, estava entre os 3 dos mais chegados, dos preferidos, porque onde Jesus ia, as viagens, os milagres espetaculares que Jesus fazia, Pedro tinha experiências incríveis com o Senhor Jesus. Pedro vivenciou, Pedro viu o mestre fazer milagre, Pedro participou de grandes e extraordinários milagres que o nosso Jesus fez. E eu quero dizer para você que Pedro foi muito amado de nosso Deus. Quando Jesus estava sendo prestes a ser entregue, Jesus deixou essa declaração para ele, que o diabo tinha pedido a vida dele para cirandar, mas ele tinha rogado por ele, deixou uma missão para ele, avisou para ele do que ia acontecer. Pedro disse que não. Pedro falou para Jesus que jamais ele iria negar. E quando foi no dia que entregaram Jesus, que levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, Pedro estava entre aquelas pessoas. E quando perguntaram para ele que ele era um dos tais, ele negou Jesus. E aqui eu faço uma pergunta: onde está aquele homem ousado, aquele homem que dizia que não negava? Na hora de falar a verdade, Pedro mentiu. Pedro disse que não conhecia Jesus. Pedro espraguejou. Pedro, ali no meio daquelas pessoas, falou para aquela mulher que ele não sabia do que ela estava falando, que ele não conhecia Jesus. Na hora de falar a verdade, o amigo Pedro não falou a verdade, faltou com a verdade. Pedro negou Jesus. E naquele momento que ele estava ali negando, praguejando, o galo cantou. E aqui o livro de Lucas, o capítulo 22 e o 61 diz assim: Então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor. Jesus viu Pedro, olhou para Pedro quando ele estava ali negando. O olhar de Jesus para Pedro fez Pedro lembrar. Lembrou-se da palavra que o Senhor tinha falado para ele. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente.
Pedro saiu dali tão arrependido, tão frustrado, porque ele dizia consigo mesmo que jamais ele negaria ao mestre. Pedro era um dos preferidos de Jesus, negou ali a fé, negou que conhecia Jesus. E a palavra de Deus se cumpriu. Pedro mentiu, Pedro se aliou com aquelas pessoas, mas aquela angústia, amargura, ele chorou de angústia, de amargura, ele sentiu, ele saiu dali muito sentido, porque o amigo que jurava que jamais iria trair o mestre, ele negou, né? Jesus levava Pedro para todas as missões, todos os lugares que Jesus tinha milagres extraordinários. Pedro era um dos escolhidos. Pedro estava entre os 3 mais chegados, né? Pedro recebeu missão extraordinária, Pedro viu coisas extraordinárias, Pedro participou de milagres extraordinários. Jesus contava com ele nas viagens, Jesus queria a presença de Pedro nas viagens. E aqui é tão interessante que mesmo Pedro negando Jesus, o Senhor continuou ali, né? Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram no sepulcro e Jesus falou para aquelas mulheres que era para elas ir avisar os discípulos, mas especialmente Pedro. Pedro era mencionado, né? Foi mencionado na hora que as mulheres foram para avisar os discípulos, após que Jesus tinha ressuscitado. Pedro foi o nome mencionado pelo anjo para avisar que Jesus tinha ressuscitado. Pedro estava entre os escolhidos, Pedro estava entre os preferidos. Pedro negou Jesus, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus continuou amando a Pedro, né? Jesus, mesmo quando ressuscitou, foi um nome mencionado para avisar, né? Falou para as mulheres: avisa os apóstolos, e especialmente a Pedro. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Continua firme na presença do Senhor, não negue a fé, porque naquele momento faltou coragem. Pedro agiu como um covarde naquele momento, diante daquelas pessoas. Quem sabe ele teve medo de morrer também, de ser entregue. Quem sabe ali faltou muita coragem para falar a verdade. Na hora de falar a verdade, Pedro mentiu, dizendo que não conhecia Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Medita nessas palavras, amém?